De volta, vamos lá? Senhoras, falando de saúde pública, a gente vai falar sobre animais que causam doenças, que são parasitas, endoparasitas, porque precisa estar dentro do organismo para tirar alimentos. E aí, a gente precisa lembrar que alguns desses animais são parasitas, então, parasita um homem, mas que a gente pode fazer a prevenção, ou seja, se prevenir. Como? Através de saneamento básico, por exemplo, lavando as mãos, é, tomando água potável, lavando bem os alimentos que precisam ser ingeridos crus, comendo uma carne, por exemplo, de procedência, que você sabe de onde vem aquela carne, que se aquele animal da qual a carne foi obtida era saudável, por exemplo. Então, aqui que você observa, nada mais é do que um coração. E você observa que tem várias estruturas nesse coração. Pois é, gente. Essas estruturas daqui são cisticercos. Aqui dentro tem larvas. Larvas de tênia, ok? E não precisa estar só no coração, não. Pode estar no coração, pode estar no cérebro, que é um grande problema também. Pode estar nos seus músculos, pode estar na sua língua, no seu olho. Então, ela não escolhe um local. Ah, eu preciso. Ah, eu tenho preferência. Não, ela quer uma região que tenha oxigênio. Então, ela migra para qualquer local. Aqui você vai observar que são animaizinhos que a gente vai falar sobre ele. E a tênia que a gente também vai falar sobre elas. Ok? Pessoal, os plateumintos, eles são divididos em 3 classes. Existe a classe tubelária, que é da planária, que a gente já viu, que tem vida livre, é de boas com a vida, é paz e amor. E tem a classe cestóide. E aí tem dois problemas. A tênia saginata e a tênia sólio, que são conhecidas como solitárias. E aí solitárias, por quê? Porque este nome? Solitária, porque geralmente, na maioria das vezes, você encontra apenas uma tênia. Você não vai encontrar duas tênias, porque elas são grandes e ela precisa de nutrientes. E outra coisa importante, tênia não tem sistema digestório completo, nem completo. Ela simplesmente não tem sistema digestório, porque ela vai absorver os nutrientes por difusão. Elas têm uma estrutura na periferia do corpo delas que vão retirando o alimento já, só os nutrientes já organizados pelo seu corpo, em vez de sua célula absorver, quem absorve é a danada da tênia, ok? Então aí a gente vê uma representação para você não fazer number two em locais que não sejam adequados. Por quê? Porque tanto pode vir o porquinho se alimentar, como pode vir o boi. E, gente, tênia pode estar em outros animais por acidente também, ok? Aqui eu preciso que você observe cada pedacinho desse aqui. Isso aqui tudo, até aqui é chamado de estróbilos. E aí, cada pedacinho é chamado de proglote. Essa proglote, quando a tênia é adulta, ela vai apresentar estrutura o quê? Masculina. Estrutura o quê também, gente? Feminina. Pois é, a danada é hermafrodita. Essa proglote, gente, libera muitos ovos. Algumas dezenas, certo? E aí é onde ou você controla ou descontrola total. Outra coisa que eu quero que você atente é para a estrutura da cabeça ou do escólex. Tanto faz se você falar cabeça ou escólex. Aqui você observa a ventosa. Aqui você observa essa estrutura de escólex com gancho. O gancho serve para fixar, então ele perfura. Gente, se algo perfura, sai sangue, ok? Aqui na saginata, ela tem ventosa. Então, a ventosa serve para quê? Para aderir. Ela adere, certo? Essa estrutura aqui, que faz conexão do estróbilo com o escólex ou cabeça, é chamado
colo. Então, o corpo dela tem essas três divisões: os estróbilos, o colo e os cólex, ou cabeça. Ok? Então, vamos lá. Estes platelmintos, né, essas tênias, são parasitas, endoparasitas, elas precisam de hospedeiro intermediário. Quem é o intermediário? É aquele que está hospedando aquele parasita antes dela chegar ao definitivo. Quem é o definitivo? Nós, ok? Sem sistema digestório, porque vocês lembram que eu falei, o alimento vai chegar através, os nutrientes chegam através de difusão, ou seja, ela não precisa comer, ela já recebe os nutrientes deste alimento do seu corpo. Corpo com divisões, são três, que a gente já falou. E o nome da doença é tenise e tem a cisticercose. Vocês lembram lá do coração? Pois é. E aí a gente vai falar de profilaxia, como é que a gente faz a prevenção também. Ok? Então vamos lá, gente. Opa, uau! Aqui é só para mostrar para você as estruturas endoproglóticas que a gente já havia falado, né? Cada uma, imagine um negócio desse aqui, tudo madura, né? Quantas proglotes são liberadas, quantos ovos. Lembrando que isso aqui pode chegar a 6 metros, pessoal. Vamos lá. Gente, quando a gente fala de tênia sólio, não é que tênia sólio e tênia saginata não dê problema. Mas quando a gente fala de problema, mais que problema, tênia sólio. Ok? Então vamos lá entender o processo. O homem estava contaminado, a tênia fica na região do intestino. A gente lembra que o homem é o hospedeiro definitivo. E aí ele resolveu fazer o number 2 no campo. Pois sem qualquer, você está na cidade, mas aí, enfim, não vamos imaginar uma coisa demais não. Você fez o number 2, liberou o quê? Aquelas ploglotezinhas. O que é que tem naquelas ploglotes? Ovos. Muitos ovos. Você não tem noção. E aí veio o porquinho. Você sabe que porco come de tudo, né? Pois é. Porco é ceboso. Exatamente. O porquinho veio e se alimentou dessas fezes. Esse ovinho, ele, quando chega no porco, ele não vai se desenvolver não, certo? O que que acontece? O porco se alimentou do ovo, e aí dentro desse ovo fica aquela larva, certo? Que é o cisticerco. Aquela estruturazinha que a larva tá ali dentro. Ok? E aí ela migra para a região que tem mais oxigênio. Onde é que tem mais oxigênio? Musculatura. Então ela fica na musculatura do porco, ok? E aí a gente lembra que o porco é o hospedeiro intermediário. Ah, mas aí o porquinho morreu, o que que acontece? Não tem continuidade ao ciclo, meu anjo. E aí, senhor, uma pessoa lá comeu a carne lá do açougue do seu Manel. Seu Manel criava uns porquinhos ali jogados mesmo, não tinha cuidado nenhum, não tinha vacinação, não tinha nada. O porquinho tava lá cheio de cisticerco, né? Matou a carne, matou o porquinho e vendeu a carne para todo mundo, né? Sobrevivência. E aí, o que que aconteceu, meu anjo? Pois é, gente, você comeu a carninha cheia de cisticerco. O que é que acontece? Pois é, a larva vai lá pro seu intestino, ela vai crescer lá e vai se desenvolver. Ok? Pois é. Então a larvinha vai pro seu intestino, chega lá, ela vai crescer aí, ter lá seus 6 metros, ela é hermafrodita, então quando ela estiver adulta, sexualmente madura, ela se auto-reproduz e... Ou você toma um remédio. E aí, gente, uma coisa importante é o seguinte. Como a tênia, ela tira seus nutrientes, você vai ter fome. Por quê? Porque você está dividindo seus nutrientes com outro. Quem é a outra pessoa que você está dividindo? A outra pessoa é a tênia, certo? Que está tirando seus nutrientes e às vezes ela tira tanto seus nutrientes que você fica fraco. E às vezes também tomar um medicamento para matar a tênia não é suficiente, então tem que fazer cirurgias, certo? Então, não é incomum cirurgias para fazer a retirada de excessos de vermes. De lombria, por exemplo, de tênia também. Tranquilo?
Então, aqui tem o sóleo tranquilo. Gente, outra coisa, quem tem lava de... Só quem apresenta aquela doença lá do coração, lembra? É só a tênia sóleo. Ok? Aqui é só para você ver os proglotes, estruturas. Deixa eu voltar aqui só para você mostrar aqui no coração. Desculpem. Só quem causa essa estrutura aqui para ir para quando chega no seu corpo, certo? Você se contaminou com as suas próprias fezes. Sei lá, por algum motivo você se contaminou com as suas próprias fezes, você fez a ingestão do ovo da sua própria solitária. Então, o que é que acontece? Vocês lembram que eu falei que elas migram para a região através que elas procuram o quê? Oxigênio. Então, elas podem se instalar em qualquer órgão. Então, só quem faz isso é a tênia sóleo. A saginata não faz, não. Ok? A saginata, ela vai para o desenvolvimento mesmo lá no intestino. Senhores, aqui é o mesmo processo, né? O homem hospedeiro mesmo, definitivo. E aí, grama, o animalzinho se alimentou, o cisto vão para a região muscular, a pessoa ingere essa carne com cisto. Ah, mas só porque eu ingeri a carne com cisto vou desenvolver tênia? Não. A carne precisa estar o quê? Mal cozida ou passada. Ok? Aí você ingere esse cisto e aí quando eles chegam lá no intestino, eles vão se desenvolver. Certo? Ah, engoli vários cistos, vou ter várias tênias. Lembra que eu falei? Geralmente, uma. E aí, como é que a gente pode fazer a prevenção da tênia? Senhoras, a gente sabe que a gente precisa tomar pelo menos uma vez ao ano, fazer o tratamento de vermífugos, certo? Então, a gente precisa tomar remédio que mate verme, para todo mundo entender. A gente precisa comer alimentos que a gente saiba a procedência. Às vezes você está na rua e aí você come aquela alface. Você sabe de onde vem a sua alface? Pois é. Será que essa alface foi lavada? Não vamos pirar não, mas vamos lá. A profilaxia é alimentos cozidos. O alimento que você for ingerir, que for cru, deve ser bem lavado e passar por aquele processo de água sanitária, vocês lembram, recordam, ok? Gente, unhas limpas e curtas, porque unha também leva ovos de vermes, ok? Ok, gente, tranquilo. Então, a gente volta já já para falar sobre este outro problemão, que é da classe trematóide. Ou seja, a gente vai falar um pouquinho de esquistossomose, ok?